Direto no assunto. Pode acreditar. Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Eu quero enfatizar aqui, né, que você entre aí no nosso canal. O nosso muito obrigado para todos aqueles que estão entrando aí no canal. Obrigado mesmo. Por mim seria 1000 hoje, 1000 amanhã, 1000 depois. Todo dia seria 1000 pessoas que entravam. Mas não é assim como a gente quer, né? É devagarzinho, TTT, lá se vai. Uma hora a gente chega lá. Então, o nosso muito obrigado a todos vocês que têm acreditado no nosso trabalho, esse nosso canal Direita Raiz, não engana ninguém, é aí bem direitinho, direita raiz mesmo, defensor da lei, dos bons costumes, a favor da vida desde a concepção, isso mesmo, a favor da vida desde a concepção, a favor da propriedade privada, contra um Estado gigantesco, a favor do Estado mínimo, viu? Porque, na verdade, quem sabe reger sua vida é você, não é Estado, não. O Estado não sabe reger sua vida, não. Ele sabe atrapalhar sua vida, viu? Quer monitorar, tomar, e essa coisa toda aí. Normalmente, o Estado, quando esses governos socialistas que querem um Estado gigantesco, atrapalha muito a vida daqueles que querem empreender. Pode ter certeza. Amarra daqui, amarra dacolá, fortalece sindicato, fortalece isso, fortalece tudo aquilo que venha inibir a força do homem e a força de trabalho, e também o trabalhador que se esforça bastante para sobressair, inclusive o empresário que também é um trabalhador, né? Então, o nosso canal tem esse conceito aí, viu? Você entrando, você curtindo, compartilhando e comentando, só estará nos ajudando, viu? Muito obrigado a todos aqueles que já entraram e aqueles que estão entrando, e eu peço que você compartilhe, mande para quem você quiser. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Pois é, minha gente, aquilo que estava na expectativa do Brasil, né, que foi a eleição de 2024 para prefeito, começando para vereador, prefeito, só vereador e prefeito nas cidades do Brasil. Já passou. E aí depois as atenções se voltaram para as eleições dos Estados Unidos, que não é tão somente eleição para presidente lá, né? Não é somente eleição para presidente, mas é de amplo espectro, que alcança muita coisa. Só que por aqui se fala mais só nas duas principais, que é, aliás, na principal, que é a eleição para a presidência da República dos Estados Unidos, um dos países mais poderosos do mundo no sentido financeiro, bélico e outras coisas mais. Então, lá foi eleito Trump. Foi eleito lá nos Estados Unidos, o galegão lá, né? E que já tinha sido presidente, perdeu na última eleição, mas voltou a ser eleito novamente aqui pela vontade do povo americano. Mas uma coisa que a gente pode observar é como é que as pesquisas erraram tanto assim. Mas é uma coisa que parece ser de vontade mesmo de errar. Porque as pesquisas de lá, e parece que são os mesmos institutos de cá, que por uma questão, não sei de qual é o sentido, qual é o objetivo, mas erram assim deliberadamente, sabe? Deliberadamente. Estavam analisando uma eleição arrochada, apertada, disputada, e depois da eleição se viu que foi frouxa, na banguela, né? Foi frouxa, tanto é que o republicano lá, Donald Trump, ele ganhou, além de ter ganhado pelos colégios eleitorais, ganhou também em voto popular, que é o número de votos. Se você não sabe, fique sabendo que nos Estados Unidos, às vezes, o presidente pode ser eleito com a quantidade menor de votos do que quem perdeu, porque lá não é tão somente o voto popular que vale. O que vale é a eleição dos delegados de cada estado. Se alguém conseguiu eleger a maioria dos delegados de cada estado, ele leva toda aquela quantidade de delegados para a sua eleição. No caso, Donald Trump ganhou, além de ter ganhado os colégios eleitorais, ele ganhou também em número de votos. Então, completamente fora de qualquer expectativa das pesquisas que faziam lá. Ninguém dava, ou pelo menos o que a gente sabe, né? Não dava uma eleição apertada. No entanto, foi uma eleição folgada para o republicano, bem folgada. O que aparece muitas vezes por aqui. Sempre acontece. Então,
Veja bem, o que acontece? A diferença foi muito grande e o Trump não ganhou apenas para ser presidente dos Estados Unidos. Ele ganhou muito mais porque elegeu também, o seu partido elegeu a maioria dos senadores e a maioria dos deputados. As duas casas têm maioria. Isso quer dizer que o presidente eleito dos Estados Unidos, a partir do dia 20 de janeiro, que a posse é dia 20 de janeiro lá, ele vai ter uma tranquilidade maior para governar, porque o partido dele fez a maioria no Senado, a maioria na Câmara e, além de tudo, elegeu o seu próprio presidente. E como lá os dois partidos maiores, que é o Democrata e o Republicanos, eles realmente defendem os seus partidos, aquele que é partidário do republicano, ele é republicano mesmo, ele é defensor do seu partido lá na casa, no Senado e também na Câmara. Diferentemente aqui do Brasil, que tem uma quantidade gigante de partidos, então há essa negociação muitas vezes espúria. O que mais acontece é isso, né? Por troca de cargos, troca de isso, troca daquilo. Então, o cara se elege por um partido, mas compõe com outro monte de partido, cada um tendo um objetivo, cada um querendo um quinhão, e faz a composição dos ministérios. Isso acontece aqui no Brasil. Consequentemente, gera uma dificuldade para o administrador no seu trabalho no executivo. Vai gerar um problema, porque além de tudo, vai defender o interesse de um partido. Aquele que está no ministério, ele vai sempre defender o seu partido. Normalmente, em primeiro lugar, o seu partido, segundo lugar, a sua pasta. Normalmente é o que se vê, é isso, né? Agora, a imprensa também bateu muito pesado. Foi muito pesado a favor da democrata lá dos Estados Unidos. E por isso mesmo eu dizia com as pessoas, conversava com algumas pessoas que faziam caminhada junto comigo, que fazem ainda caminhada junto comigo. Ei, o que você está achando? Eu digo, rapaz, eu não acho nada, porque todas as informações, ou quase todas as informações que chegam para a gente, vêm a partir da imprensa americana, que é reverberada na imprensa brasileira. Como a imprensa brasileira é altamente esquerdista e puxa apenas para o lado do democrata, que é o país, que é o partido do esquerda lá nos Estados Unidos, você fica com dificuldade de saber a real notícia, como está realmente as coisas. E a gente ficou sem saber muito, só soube agora que sabia-se que vai ser apertado, vai ser apertado. Quando, depois da eleição, se configurou bolacha em boca de banguelo, folgado na banguela mesmo, descendo de ladeira abaixo. Ou seja, uma diferença gigantesca de colégios de delegados conquistados pelos republicanos lá nos Estados Unidos. Se isso vai ser bom ou vai ser ruim para o Brasil, não se sabe agora. Vamos ver o que vai acontecer, né? E projetores, e esse pessoal que eu penso, talvez, é muito achismo, né? De verdade, só se sabe o que vai acontecer depois que estiver funcionando. Porque até 19 de janeiro de 2025, o governo dos Estados Unidos é o mesmo. Então não tem como alguém dizer alguma coisa, mas pode ser que já comece a arrefecer alguma coisa e tal. O que eu torço, Paulo Mesquita, o que eu torço é para que a lei seja uma lei justa aqui e lá e em qualquer lugar, que a lei puna o erro e não a pessoa ou a cara de quem está praticando o erro, que a lei seja literal e não seletiva, né? Isso é o que a gente deseja. Se a direita errou, pau nele. Se a esquerda errou, cacete também. E aí vai. Então, o que tem que punir é o erro e não aquele que... peraí, quem praticou o erro foi o Zé? Não, esse aqui é dos nossos. Vamos alisar um pouquinho. Não, quem praticou foi o Mané? Não, mas não foi tão pesado assim. No entanto, tome-lhe chumbo. E é isso que a gente tem visto no Brasil. O que a gente precisa? Precisa que as instituições democráticas, executivo, legislativo e judiciário, funcionem dentro dos moldes pautados pela Constituição, porque isso é o legal e é o bom, sem puxar para lado nenhum. Não tem que puxar para lado nenhum.
Para que lado tem que puxar? Para o lado da justiça, só isso. E quem não quiser ser rebentado, tenha cuidado e não faça aquilo que é errado, só para rimar, tá certo? Então é isso. Outra coisa que eu tenho observado, só para encerrar, antes, quando era do governo de Jair Bolsonaro, principalmente agora do segundo ano em diante, meu amigo, o Brasil tinha 3 pesquisas toda semana. Toda semana tinha instituto de pesquisa fazendo pesquisa. Cadê as pesquisas aqui no Brasil? Acabou-se. Não tem mais. Ou seja, o cara fazia a pesquisa, mandava para o instituto, para a imprensa, que normalmente encomendava, aquela imprensa reverberava, os blogs noticiavam, as televisões massacravam e ficava naquela. Cadê a pesquisa de agora? Cadê? Tá aí, a taxa Selic só subindo. Agora o erro é de quem? Do Banco Central? Não. O erro é o problema todinho está na política fiscal do governo. Por quê? Por que o Banco Central continua subindo a taxa Selic? Para segurar a inflação que já está se atrapalhando toda. Eu tive no mercado aqui da cidade e encontrei uma pessoa que provavelmente tenha votado, porque baseado naquilo que é o marido dela, né? Provavelmente essa pessoa tenha votado na esquerda, no Lula, né? Provavelmente. Mas ela veio dizer, e é claro que eu não, por mim, a pessoa pode votar em quem quiser e achar que deve. É um problema de cada pessoa, né? Agora as consequências também de cada pessoa. Então, ela dizendo, mas aonde é que vai se parar, menino, com esse preço desse café subindo, com o preço da carne? Então é isso, amigo, porque políticos nefastos, mentirosos, sem futuro, vende ilusão pra você. E você vai e abraça. Ah, picanha, cervejinha, deixa de lorota, moço. Facilidade não tem pra ninguém. Quem vender facilidade, dê um chute para bem longe de você, porque facilidade não tem na terra, nem da direita, nem da esquerda, nem do centro, nem de lugar nenhum. Não tem facilidade, amigo. A vida na terra é difícil. Agora ainda tem aqueles que atrapalham a sua vida, viu? Para piorar. No caso aí, os socialistas atrapalham porque querem um Estado monitorando a tua vida. Você não tem condição de pensar por sua cabeça. Eu tenho que pensar por você. Isso é o Estado que diz, né? O Estado brasileiro está parecido com isso. As ditaduras pensam assim. Não, você não pode pensar por você. Nós pensamos por você. Não, amigo. Quem tem que pensar por você é você mesmo. Você tem que pensar, fazer e depois as consequências é você que vai responder também. Só isso. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender. Aprender.